Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que você esteja sendo abençoado, abençoada, que esteja tendo a sua alma alimentada através dos conteúdos que nós postamos aqui neste canal. São hinos, meditação da palavra de Deus, oração, são conteúdos que nós semanalmente trazemos, postamos aqui, com o objetivo de contribuir com a fé daqueles que creem que a palavra de Deus é o guia verdadeiro para que possa manter a sua alma alimentada, fortalecida, sua fé em Cristo, através da sua palavra, até que Cristo torne a sua própria vida, passe a morar dentro dele, porque isso é promessa. Jesus, quando ascendeu aos céus, quando subiu aos céus, falando com os discípulos ali nas suas últimas palavras, após ter ressuscitado, ele disse que ele voltaria para o Pai, né? Voltaria à sua forma de Deus, à sua forma Espírito. Ele estava voltando, né? Naquele corpo glorificado, então aquele corpo subiu, mas ele voltaria. Ele tanto voltaria a ser Deus, ou seja, Espírito, quanto ele voltaria para os discípulos. Voltaria em forma do Espírito Santo. E isso aconteceu lá em Atos 2. E em Atos 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, tendo recebido o Espírito Santo, se você não tem conhecimento desta importante experiência que os discípulos todos passaram, né? Eles tiveram que passar por essa experiência do novo nascimento, de encher-se com o verdadeiro Espírito Santo. Após isso, eles conseguiram então, eles passaram então a estar capacitados, habilitados a ir e pregar para todo mundo o mesmo evangelho que eles tinham visto ser pregado através do próprio Jesus. Então, o próprio Jesus dentro dos discípulos, ou seja, os discípulos cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, né, cheios de Cristo, ungidos, passaram então a pregar o Evangelho de uma forma poderosa após eles terem recebido o Espírito Santo lá em Atos 2. Né? E a história, então, da igreja primitiva se iniciou ali. Né? Mas no decorrer dos anos, o que aconteceu é que o inimigo das nossas almas, ele veio tira um pouquinho, mais um pouquinho, né? Começou ali com o pulgão, a lagarta, o gafanhoto. Então ele veio com insetos pequeniníssimos e veio tirando um pouquinho de verdade daqui, distorcendo um pouquinho da verdade ali, e veio até que chegou nestes dias em que estamos vivendo, nestes últimos dias em que estamos vivendo, quando o que mais se vê é um evangelho misturado, um evangelho distorcido, um evangelho cheio de interesses pessoais, cheio de interesses organizacionais, cheio de interesses de instituições, de organizações, de sistemas, de grupos, um evangelho cheio de intelectualidades, ou seja, cheio de conhecimento humano, de mente humana. Porque se nós pegarmos a Bíblia em Amós 3,7, nós vamos ver que
a boca de Deus, para a humanidade, ou seja, quem traz a palavra de Deus, o chamado de Deus, a ordem de Deus, né, são profetas. Aliás, não é só Amós 3,7, se você pegar toda a história da Bíblia, você vai ver que Deus fala através de profetas. Deus não fala através de grandes homens, de homens sábios, intelectualmente falando, né? Humanamente falando. Deus nunca escolheu grandes homens, né? Isso toda a história. Então Deus sempre trabalha da mesma maneira. Deus escolhe pessoas simples, simples no sentido de humildes, pessoas que permitem que Deus trabalhe através deles. Não quer dizer que Deus não vai trabalhar com a pessoa que tem, que seja estudada. Não, Deus só trabalha com pessoas que sejam analfabetas, ou pessoas que tenham pouco estudo nesse sentido intelectual. Não é isso. Não é isso. Se nós olharmos na história bíblica, nós vamos ver que houve grandes homens estudiosos. Paulo era um estudioso. Paulo era havia uma expectativa de que Paulo substituísse Gamaliel, é um dos maiores estudiosos religiosos da época, um grande formador de religiosos, Gamaliel. E Paulo substituiria ele. Então veja, Paulo era um grande estudioso. Paulo era uma pessoa, tanto que há cartas que diz que, eu creio que foi Pedro que diz que é difícil de entender as cartas de Paulo, né? Mesmo que ele tentou ali, ele procurou fazer, como ele próprio fala, não com sabedoria humana, mas a partir do Espírito, né? Pela revelação do Espírito Santo, ele procurou simplificar, vamos dizer assim, as suas cartas, quando ele escrevia carta aos Coríntios, carta aos Hebreus, carta a Filemon, carta a Timóteo, né? Enfim, ele procurou facilitar a sua maneira de escrever, porque ele era um erudito, a linguagem que ele usava era difícil de as pessoas entenderem, né? Diferente de Jesus, que usava uma linguagem mais simples, né? Mas ele era um estudioso, só que o que acontece? Ele, quando recebeu Jesus, né, em forma de luz, de coluna de fogo, ele próprio diz, ele deixou todo aquele conhecimento humano que ele tinha, não fez mais, parou de querer trabalhar de acordo com o seu conhecimento humano, entregou-se ao Espírito Santo. E o Espírito Santo falava através dele, né? Então isso, Lucas, né? Evangelho segundo São Lucas, Lucas, segundo a história, era um médico. Então não quer dizer que as pessoas, para ser um cristão, para ser até mesmo um pregador, ele não pode ser uma pessoa bem-sucedida em estudo, ou seja, no sentido de intelecto, conhecimento intelectual, né? Não é isso, não quer dizer isso, né? A mesma coisa quando a Bíblia diz a respeito de pobres e de ricos, né? Que é mais fácil um pobre entrar do que o rico, enfim. Não quer dizer que rico não vai ser perdido. Se a pessoa tem bem financeiramente, automaticamente ele já está perdido. Não é isso. Acontece que quanto mais intelecto, quanto mais conhecimento humano, quanto mais estudo, quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais posse nesse sentido, é mais difícil, porque a pessoa confia tanto naqueles recursos naturais que ela tem, que ela começa a ter mais dificuldade de ser dependente de Deus, cristão, ser crente em Deus, de confiar em Deus. Ela acha que o que ela tem, ela conseguiu com méritos próprios, não precisa de Deus. A história bíblica também nos mostra isso. Se você ler a história de Gideão, você vai ver por que Deus foi diminuindo os israelitas, né, a ponto de ficar somente 300 homens ali com Gideão. A Bíblia diz que eles pensariam que foi pela nossa força, pela nossa capacidade, quando eles não tinham nenhuma, mas Deus, conhecendo o coração de cada um deles, foi mandar só 300. Né? E da mesma forma, então essa é a forma de Deus trabalhar.
a maneira de Deus trabalhar. Não importa se você tem conhecimento humano, científico, se você não tem. Se você for simples, no sentido de ser humilde, de reconhecer que você precisa de Deus, que você necessita de Deus, que Deus trabalha de fato através de profetas, mas não esses profetas que estão aí, né, nas igrejas, na internet aí, sendo autoclassificado profeta, né? Porque hoje tem profeta para tudo quanto é lado, né? Cada esquina tem centenas de profetas, né? Não é esse tipo de profeta aí que fala desejos do coração, fala o que está na mente, não. É profeta verdadeiro, é profeta bíblico, é profeta que você pode avaliar seu trabalho, a sua maneira de agir, e você vê que ele está de acordo com os profetas da Bíblia. Ele fala de fato aquilo que Deus manda ele falar. É desse profeta que estamos falando. É desse mensageiro, desse tipo de mensageiro que estamos falando. Não profeta que professa nem sempre aquilo que de fato ele crê, né? Tem muitos que professam, mas na verdade não crê naquilo que está professando com outros objetivos. Mas enfim, Deus tem nos enviado para os nossos dias um mensageiro, sobre o qual nós falamos numa série aqui no nosso canal. Você crê na Bíblia? Então, se você nunca ouviu falar mensagem, que negócio é esse de mensagem? Tem uma série aqui no nosso canal, Você crê na Bíblia? Nessa série nós falamos o que é a mensagem. O que é esse mensageiro? Esse mensageiro veio baseado em que linha, como é que eu posso identificar este mensageiro? Né? Como é que eu posso saber se ele é verdadeiro ou não, se eu posso confiar não nele, mas na sua mensagem? Né? Então nós não estamos aqui defendendo um mensageiro, defendendo um profeta, um grande homem de Deus, embora tenha sido. Não estamos aqui defendendo nenhum homem, que ele era um homem como qualquer um de nós, mas estamos trazendo incentivo para que você que tem acesso a esse canal conheça a mensagem, mas a mensagem pura, não a mensagem misturada que foi utilizada para criar sistema, mensagem que foi utilizada para criar grupos, para criar igreja, nome de igreja. Não, até porque hoje mesmo nós vamos ver um destaque aqui, um parágrafo de uma dessas mensagens, desses sermões que compõem esta mensagem, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, você vai ver como é que inclusive esta mensagem tem sido usada de forma equivocada, errada, com outros objetivos, e levando pessoas a crer de uma forma equivocada, de uma forma errada. Então veja, e por que isso acontece? São Mateus capítulo 24 diz que nos últimos dias, se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. E por que nós começamos falando do pulgão, do gafanhoto, né? É porque a mistura, a bagunça, né? A bagunça que virou, nós até falamos aqui recentemente no canal, tem postagem aqui, que a igreja está uma bagunça, uma confusão. Nós falamos aqui, se você não assistiu essa programação, procura aqui. A igreja está uma bagunça. Você vai entender por que a igreja está uma bagunça. E essa bagunça, ela causa confusão. Então, São Mateus capítulo 24, versículo 24, já previa isso, Jesus já previu isso para esses dias. Agora, foi chegando nesse ponto, como nós iniciamos a nossa fala, devagarzinho. Aí você diz, isso é estratégia que o inimigo usou para esses últimos dias. Ele também sempre usou essa estratégia, viu? É que as pessoas não prestam atenção, não lê, não examina as escrituras, como o próprio Jesus disse, errais, porque não examinais as escrituras. Porque você pegar Gênesis, e nós falamos isso nessa série, Você Crê na Bíblia, disponível aqui no nosso canal, Eva não foi enganada com uma grande mentira. Não, de fato foi uma grande mentira, mas Eva foi enganada por uma coisinha de nada que foi tirada da palavra de Deus. E é isso que as pessoas têm sido enganadas hoje.
Não, a diferença entre o verdadeiro e o falso é minúscula. É minúscula. E aí as pessoas ficam no falso acreditando que estão no verdadeiro. Então, mas o verdadeiro eleito, ele não é enganado, a Bíblia diz isso. Então, o eleito pode ter um certo tempo, até um certo ponto acreditando, mas uma hora a sua visão se esclarece e ele para de ser enganado. E aí ele procura a verdade. Aí ele se liberta dos pregadores preguiçosos. Temos aqui também conteúdo que fala aqui no canal. O que é ser um pregador preguiçoso? Tome cuidado com o pregador preguiçoso. Tome cuidado. Pregador preguiçoso é cego. E cego guiando cego, ambos caíram no buraco, a Bíblia diz. Então, pregando o sermão, Deus mantém sua palavra, parte 1. É um sermão que foi transcrito em literaturas, traduzido para o português. Então, hoje nós temos ele em forma de literatura, temos PDF, basta nos solicitar que você vai receber gratuitamente, sem nenhum compromisso, sem ter que se afiliar a nada. Não estamos aqui criando nenhum sistema, querendo tirar você da igreja onde você está e querer levar para outra igreja. Não é nada disso. Nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de Cristo que abre os nossos olhos, nos tira da confusão de sistemas, nos leva a ter fé em Deus através da sua palavra. Então, no parágrafo 62 desse sermão, Deus mantém sua palavra, parte 1. O mensageiro, né, a mensagem nos chama para este alerta. Ouça, meu irmão, você não é salvo por algum sinal. Você não é salvo por alguma sensação. Oh, eu senti arrepios. Eu chorei, eu pulei, eu me alegrei. Então eu estou no que é verdadeiro, porque cada culto que eu vou, meu Deus, eu tenho que trocar a camisa de tanto que eu molho, porque eu pulo e grito e transpiro e me sinto na presença de Deus. Tome cuidado, viu, seu emocionado, sua emocionada. Isso são sensações, não que isso não possa ser, não que Deus, a manifestação de Deus em um culto, em uma igreja, ou sozinho, orando, lendo, cantando, você não possa sentir a presença de Deus e se emocionar. Sim, mas tome cuidado, porque sensação não é prova, não é comprovação de salvação. Então você não é salvo por alguma sensação. Você é salvo quando você preenche a condição de Deus em sua palavra e por nada mais você é salvo. Isto é certo. Então esta mensagem não nos leva a nenhum sistema. Ela não nos leva a confiar porque eu sou membro da igreja tal, membro do líder tal, membro do grupo tal, então eu estou salvo, porque esse grupo é o grupo dos salvos. Não existe isso. O que existe é um grupo, sim, grupo da noiva, espalhada por todo o planeta, vários países. Então a noiva ela é composta de crentes do mundo todo. Não existe um grupo específico onde você possa estar seguro, salvo. A mensagem que está na mão de cada um que quiser ter acesso, porque ela não tem barreira, ela que diz isso. Então, se alguém anda usando a mensagem para defender que esse grupo é o grupo verdadeiro, estar sob a liderança desse líder é estar salvo. Isso é mentira, isso é evangelho que já teve, cujo pulgão, lagarta e tudo quanto é inseto já comeu a essência. Levou as pessoas a acreditarem que estar naquele grupo, naquela organização, é estar salvo. E isto é falso. Então, a palavra de Deus tem provido um caminho.
Você não é salvo porque você se sente que é salvo. Eu não sou salvo porque eu sinto que eu sou salvo, porque muitas vezes eu não me sinto assim. Olha, o mensageiro fala isso. Sim, sabe por quê? Porque ele também era homem como eu, como você. Ele era um ser humano como eu, como você. E ele, como ser humano, também se sentia assim. E tudo bem e ótimo sentir-se assim. Porque aí a gente não se sente um ser superior, melhor do que um ou melhor do que o outro, mas nós nos sentimos dependentes da graça, da misericórdia de Deus. Falou, se não for misericórdia, eu estou perdido. Então eu me sinto dependente de Deus. Eu não me sinto, eu sou salvo porque eu sou membro de tal igreja, que eu sou membro, ovelha de tal pastor. Não. Eu sou salvo porque eu creio que eu estou debaixo da graça. E quem está debaixo da graça precisa sentir-se sempre dependente. É isso que o mensageiro está nos mostrando. Então eu não sou salvo porque eu sinto que eu sou salvo, porque muitas vezes eu não sinto assim. Mas eu sou salvo porque Deus deu a promessa. E eu encontrei as condições de Deus e sobre a santa palavra de Deus posso derrotar Satanás 7 dias por semana, bem como suas noites, porque é a palavra de Deus. E aquele que crê, São João capítulo 5, versículo 24, aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que vai ter, não, tem. Um dia nós vamos entrar na vida eterna, nós vamos gozar da vida eterna, mas nós já temos. Aquele que crê na palavra, na pura palavra de Deus e na mensagem, não é porque crê na mensagem, viu? Porque tem muita gente que acha que porque crê na mensagem já está salvo. Não, crê na mensagem não salva ninguém também não. Para de ser enganada de achar que porque crê na mensagem, pronto, já estou salvo. É nada, não é assim. O próprio mensageiro nos diz, crer em Deus não é o suficiente. São Tiago diz assim, crer, o diabo também crê. Os demônios creem e estremecem. Tiago falou a respeito disso. Então, crer em Deus, crer na palavra de Deus, crer na mensagem que Deus tem nos enviado. Eu creio na mensagem, então eu estou salvo. Não é assim. Acabamos de ler que não é assim. Só somos salvos se nós cremos na promessa. Não, eu creio em tudo que o profeta pregou. Creio em tudo que a mensagem diz. Não vale nada. Se você não praticar, não vale nada. Não adianta crer e não praticar. Está cheio de crente não praticador. O que precisa é praticar. E não estamos inventando nada. Se você conhece a mensagem, a essência da mensagem, a verdadeira mensagem, não a mensagem misturada, mas a mensagem verdadeira, você vai ver que é isso que a mensagem diz. Ou você crê e pratica, e aí sim, ao praticar, você passa a ter fé de arrebatamento, ou você vai ficar crendo, não pratica, não vai ter fé necessária como as virgens prudentes tiveram. Porque as virgens prudentes e nécias, que estão ali descritas em São Mateus, elas também criam. As virgens nécias também criam, só que não fizeram nada, não armazenaram o azeite que precisava armazenar. Então, crer não é suficiente. Nós acabamos de ver isso. Então, veja, se você crê, não se você grita, não se você corre, essas coisas estão bem, mas estão tentando fazer uma base e fazer uma doutrina disso. Mas eu quero voltar para a Escritura para nós terminarmos. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é o que o Rei dos Reis disse. Deus nos ajude a nos tornarmos não somente crentes, mas praticantes. Crentes praticantes. Crentes que confiam
em Deus através da sua palavra. Agora, creia na sua oração e repreenda todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que está te incomodando, porque se você crê em Deus através da sua palavra, essa promessa é sua. Você pode ser abençoado, abençoada. Creia na sua oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de falarmos com as pessoas e compartilharmos daquilo que cremos, daquilo que temos procurado viver, como para podermos ser verdadeiros cristãos e cristãs. Que bom, Pai, falar com pessoas que estão nesta mesma caminhada, onde quer que estejam, lutando para ser não somente um crente, um ouvinte, mas um praticante. E agora, Pai, confiando no poder da Tua palavra, nas Tuas promessas, São Marcos 16 e tantas outras evidências de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, deixando promessas que se cumprem nos nossos dias, nas nossas vidas. Nós unimos a nossa fé e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o espírito perturbador, causando problemas, seja qualquer tipo de mal, está repreendido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que bênçãos venham ser derramadas sobre este lar, sobre estas vidas, que eles sejam abençoados e possam testificar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que as evidências do teu evangelho puro e santo têm acontecido nas suas vidas. Nós te pedimos estas bênçãos, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.